Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência, né? Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor sempre, é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força, beleza e saúde em tudo que fazemos. Quem com Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, eu espero que você esteja bem, que esteja saudável, você que está me assistindo, que a tua casa esteja protegida, né, contra essa praga de proporções bíblicas que estamos vivendo no Brasil, né? E que ainda sabe Deus quanto tempo falta ainda para acabar. Aí que tá. E porque tem muita informação circulando e essas informações às vezes se chocam, se contradizem. É um disse de um lado, outro diz que daqui, diz que dali. Aí disse, não disse. Estou aqui com o psicólogo Deusdete. Tudo bom? Como é que tá, Deusdete? Tudo bem, Benito. É um prazer mais uma vez. Você de casa, eu espero que todos estejam bem e que possam se proteger da melhor forma possível, que possa ter um protocolo que fala sobre isso e que vocês possam se proteger e cuidar dos seus familiares. Perfeito. Hoje aqui eu quero falar com você sobre o acúmulo de informação, o excesso dela e aí, ao mesmo tempo, a propagação da informação errada. Perfeito. Porque o grande problema em época de coronavírus é que você cada dia descobre um pouco mais sobre o vírus. Aí você não sabe se fica tranquilo que por um lado já estão isolando o vírus, como lá em Israel, ou se por outro lado fica nervoso, que começa a ver os desdobramentos que ele tem, como nos Estados Unidos agora, que ele tem como segunda consequência, em crianças que tiveram, ele está dando uma segunda síndrome que leva para crianças para UTI. Você nunca sabe. Assim, tá? Verdade. Se você olhar todos os telejornais, que as informações que chegam, né, elas chegam desencontradas. Não é todo mundo falando da mesma coisa, cada um fala um pouquinho de uma coisa. Aí já tem o segundo foco em lugares que já tinha dominado, aí tem lugar que não segurou e está tendo estouro de casos. E aí você não sabe o que o governo pensa, que deixou de pensar. E aí, porque o governo, aliás, tu sabe que o governo pensa. Os desencontros de informação, né, entre o próprio... Você nunca sabe. Por exemplo, hoje eu estou conversando com você aqui, amanhã pode estar proibida a saída de casa. Verdade. Não sabe. E aí você tem informação do tipo, está no começo, a recém, está no fim, só que a gente olha para Manaus e não pode subir, né? Aí tá. Não dá para perceber que está no fim. Só que isso traz um efeito psicológico muito ruim. Com certeza. E aí você, como psicólogo, quer que me explique isso, tá bom? Agora deixa eu chamar minha vinheta e a gente começa. Tranquilo. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Eu vou te falar, a única informação que eu tenho é que eu não consegui cortar nem o cabelo, né? Eu não consegui. E ao mesmo tempo eu tenho até medo de cortar o cabelo, porque primeiro que não, cabeleireiro, alguns funcionam, outros não, mas o certo é não funcionar. Correto. Aí é aquela velha história. O que é pior, o corrupto ou o corruptor? Verdade. Eu prefiro não participar de nenhum tipo de delito. Verdade. Agora eu vi meu cabelo, estou parecendo aquele governador de Goiás, o Caiado, mas o Caiado tá mais bem acabado do que atualmente, né? E o cabelão que ele usa está parecendo igual. Vai. Na verdade, né, Benito, a gente tem um ditado aqui no Brasil, não sei se lá no Israel tem, mas diz que informação nunca é demais. Mas o que nós estamos vendo nesses últimos dias
é que são informações e às vezes informações distorcidas, né? Não, informação verdadeira nunca é demais, mas informação errada... Então, o que acontece, né? Todo dia nós criamos aí uma rede de pseudos especialistas, né? É por isso que em nenhum momento eu me coloquei como especialista, apenas eu sou um profissional da área da psicologia e me reserva o direito de falar aquilo que a psicologia nos traz, né? Tem muitas informações, mas informações distorcidas, informações dentro da teoria de cada um, que às vezes não tem nada comprovado, né? E eu prefiro mais ficar com aquele poeta que dizia, né? Só sei que nada sei, né? Mas tudo que eu sei é importante para mim, importante para minha família, importante para orientar aquelas pessoas que eu gosto. Mas eu acho que nesse momento a gente tá tratando aí, eu poderia chamar de uma confusão mental, porque essa série de informações que chegam aos nossos lares por diversos meios de comunicação, por diversas pessoas, confunde as pessoas. Nós temos uma sociedade que ela não detém esse conhecimento, é uma sociedade que ela tem um déficit de cultura. Então, termina saindo pela grande mídia, as informações às vezes, e aí essas grandes mídias vão buscar profissionais de sua confiança ou de sua... buscando uma especialidade para explicar, e às vezes traz um desconforto para a população. Aí nós temos determinada medicação que serve, outros não servem, aí tem as experiências que vêm de fora, que foi tratado dessa forma, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que realmente foi dessa forma que aconteceu. Então a gente fica nesse meio bombardeado por tantas informações, e essa população carente, que às vezes a única informação que ela tem é essa que vem da grande mídia, ela termina ficando um pouco confusa. E as redes sociais estão cheias de especialistas, todo mundo falando, todo mundo defendendo essa teoria, mas é uma teoria que não é científica, é uma teoria que está aí colocada empiricamente, por experiência de alguém, por alguém que foi curado, e a gente sabe que a infecção ela acontece, e aquele infectado ele vai reagir de várias formas, né? Porque cada um vai apresentar um sintoma, porque é de acordo com como eu me encontro, o meu sistema imunológico se encontra, então cada um vai ter uma experiência. E essas experiências deveriam valer como orientação para as pessoas, mas me parece que as pessoas trazem como uma solução para o problema. E a gente vê que a solução para o problema não é esse. A solução para o problema é nós nos cuidarmos, nós nos protegermos, na medida do possível, sair, que nem dizia um amigo meu, zagueiro de futebol só sai na boa, então só saia na boa. Se for para ir ao mercado muito rapidamente, se proteja, vá de máscara, use tudo aquilo que recomenda o protocolo. O SUS tem um protocolo belíssimo, se as pessoas quiserem, pode entrar no site do governo federal, lá na parte do SUS, tem um protocolo maravilhoso que você pode buscar todas as informações com garantia, cientificamente comprovado que aquilo é o correto a fazer. Mas ainda nós temos ainda o palanque político que foi montado, né? Onde cada um fala aquilo que é do seu interesse, não o interesse da população. Se montou esse palanque, infelizmente, a população é que paga o preço por essas desinformações. E eu não sei até quando, que nem você falou no início, nós não temos essa previsão. Nós temos o nosso estado do Amazonas, que está aqui só 800 quilômetros da gente, né? Eu diria que ainda bem que a BR não está aberta, porque senão esse fluxo estaria pior. O Amazonas, com aqueles que têm dinheiro, estão saindo do estado para ir para São Paulo, para as grandes clínicas, para se tratarem. A gente viu isso recentemente. E isso traz um pânico para a população. Isso é muito prejudicial à população. E cada vez mais o que a gente percebe, aqueles que têm a condição recebem o melhor tratamento, como sempre foi no nosso país. E aqueles que não têm condições são submetidos a essa situação, a esse caos. Eu estava vendo os números dos hospitais que oferecem leitos, e tem uma barra lá, uma coluna que fala das vagas disponíveis nas UTIs. Praticamente elas estão todas zeradas. E a informação que eu julgo que veio de uma fonte segura, que veio do governo do estado, que eu imagino que esteja correta. E isso tudo traz um trauma para a população, porque ele pensar que seu filho, seu esposo, seu irmão
pode ser infectado e precisar para uma UTI, e imaginar que já está ali sendo divulgado que nós não temos vagas para a UTI, se for o caso, então isso é muito preocupante e as pessoas entram em pânico. Eu vou trazer uma informação que eu busquei ontem e saiu na grande mídia e também eu procurei me certificar disso, são a própria violência doméstica. Eu acho que as pessoas estão trazendo como se fosse a pandemia que alterou esse comportamento, a agressão às mulheres. A agressão às mulheres vai ser sempre agressão às mulheres, não interessa qual a situação. E aí já começa a se colocar na conta da pandemia o aumento de 35% na agressão. Todo mundo viu ontem, saiu na grande mídia, pesquisas de universidades comprovando que houve um aumento da violência doméstica. E aí já começa também a jogar a conta na pandemia, que a violência é violência, não justifica a violência. E aí já começa a se criar também válvula de escape ou desculpa para justificar algo que é injustificável. Então tem muitas coisas que nós devemos nos preocupar. E nós, como profissional da psicologia, nós procuramos ver aquilo que a sociedade, de modo geral, não consegue perceber, que é o que nós chamamos de pano de fundo. O que está por trás de tudo isso? Eu sei que gera um estresse, gera um incômodo você ficar em casa, traz o conflito normal, porque nós ficamos entediados por estar dentro de casa, ou por tanta informação ser jogada para a gente, mas nada justifica, às vezes, essa questão da violência. E eu me preocupou bastante, e agora me veio à mente de eu trazer para todos vocês também, para a gente refletir sobre isso, o que leva um cidadão à agressão, à sua companheira, à sua esposa. Então já começa também a se jogar isso, é por causa da pandemia. Não, é um comportamento que é eliciado nesse cidadão que já tem no seu perfil a violência doméstica. E se você for analisar, e também por que não mostraram, se é a primeira vez, possivelmente não seria a primeira vez. Então, tem um conteúdo de violência nisso. E a mídia traz como se fosse algo que é em função da pandemia. Não, gente, vamos pensar sobre isso. Tudo isso, Paulo, dentro de um contexto que começa a discutir, dentro de uma situação que nós deveríamos sair um pouco dessa fumaça, de tudo isso, dessa neblina que está aí, que é a pandemia, e começar a discutir as coisas as claras também, para que a gente possa, senão a gente vai achar que tudo isso é a pandemia, e depois que passar, como é que vai ficar essa sociedade? Então a gente tem que ter muito cuidado também, quando a gente vai falar, quando a gente vai colocar alguma experiência, que essas experiências são todas empíricas, elas foram em função de necessidade, o cara se viu na necessidade de tomar, se o cara dissesse, Racumin, que é aquele remédio para rato, resolve, o cara vai tomar porque ele acha que, e não é assim que acontecem as coisas, né? Eu acho que a gente tem que dar mais crédito à ciência. A ciência está aí para nos mostrar, e tem muito conteúdo dentro das universidades. Eu acho que também está na hora das universidades se pronunciarem, está na hora das universidades mostrarem a sua cara, porque é importante. A gente vê na Coreia, no Japão, em alguns países da Europa, onde a universidade é uma fonte, né, de informação ao governo, tem acontecido. Então, acho que também está na hora da universidade se pronunciar, não só com projetos imediatos, mas mostrar também o seu conhecimento e trazer para a sociedade a contribuição que é o papel da universidade. Tá. Thaís chegou aqui conosco. Thaís da Saúde, o Deusdete, e faça seu comentário inicial, né, o dedo da saudação. Deusdete, obrigada aqui pela sua presença, acompanhei sua fala, realmente muito bem colocado, é uma preocupação que a gente tem, porque o estresse, a insegurança, o desequilíbrio emocional, que todos, não adianta falar, comigo não acontece. Não, acontece com todos. Uns nos sintomas mais leves, outros sintomas médios e alguns, infelizmente, com sintomas agravados, né? Mas eu acredito que uma coisa que a gente tem que, nesse período que eu chamo de reflexão, né, é saber, se reencontrar, né? Reencontrar o seu amor próprio, se valorizar,
buscar, descobrir os seus talentos que você não tinha. Então, vejo alguns comentários, porque eu aproveitei para arrumar o meu guarda-roupa, né? Ótimo, arrume o seu guarda-roupa, limpe seu guarda-roupa. Eu tenho uma amiga que fez uma live outro dia e falou, nossa, eu descobri que eu tenho tanta roupa que eu não uso. Eu falei, pois é, então aproveite, faça uma sacola, porque tem muita gente precisando de roupa e vá doar, né? Então, assim, é um momento que a gente descobre coisas diferentes e a gente tem que aproveitar esse momento para fazer isso, né? Ler mais, fazer artesanato, né? A gente, há um tempo, né, atrás, uma outra geração, isso era comum a gente fazer como atividades caseiras, né? Familiar, né? Familiar. Era o momento que a família se reunia, né, para construir algo, né? E a gente não vê mais isso, né? Exatamente. Então, assim, essa preocupação, essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de nos reinventar, a gente precisa fazer isso, né? Também, nesse último final de semana, tive a oportunidade de reencontrar alguns amigos que estão morando no Japão, que eu não falava há mais de 10, 15 anos, e assim, eles contaram um pouco a história deles, como eles estão vivendo, eles estão trabalhando, tiveram um dia, assim, de isolamento, né? De isolamento, tiveram dias que eles, a empresa, para não mandar embora, teve os dias que eles dispensaram, porque tem alguns períodos de descansos diferenciados na legislação japonesa, então eles também aproveitaram para fazer esse descanso, que é uma mini férias, vamos dizer assim, mas estão se reinventando, ele sempre cantou muito bem, ele é um rapaz preto, que sempre esteve na nossa comunidade japonesa, casou com uma japonesa, mora no Japão, canta belíssimamente, né? E está fazendo live, falou assim, olha, eu não tenho o que fazer, eu estou produzindo, minha esposa está me ajudando, a gente está levando diversão para as pessoas, conversando com a comunidade brasileira aqui no Japão. Então, assim, é se reinventar, é fazer coisas diferentes que possam trazer um certo conforto para o coração, para a alma, para o espírito, né? Alguns gostam de rezar, outros gostam de cantar, que faça. Isso faz bem. Aquilo que melhor lhe trazer uma paz e trazer uma tranquilidade, né? A gente percebia, e isso está ficando muito claro, pessoas não se conheciam dentro dos seus próprios condomínios, morando em prédios verticais, e não se conheciam, né? E agora vem uma oportunidade de você estar se conhecendo, de você estar fazendo trocas, de você estar contribuindo um com o outro. E você trouxe essa questão do guarda-roupa. Ela é muito legal, porque você percebe, nesse momento que você percebe que talvez o guarda-roupa ou aquelas roupas não façam sentido nenhum na tua vida. Ou tem roupas que você nunca usou, ela está lá, tem um sapato, uma sandália. Você vai na cozinha, aquele monte de tapaué, aquele monte de coisas que às vezes estaria melhor sendo utilizado por outras pessoas. E nesse momento você percebe que as coisas materiais, ela tem um valor menor do que a própria vida, né? Nesse momento que você dá valor à vida, nesse momento o depoimento daquelas pessoas que perdem seus parentes, de como eles falam, né? A emoção deles, que ele daria tudo para ter de volta a vida daquele seu parente. Logicamente isso não vai acontecer, mas que pelo menos, que você falou, servisse para a gente pensar que essa sociedade, ela está muito egoísta ainda, né? Ela está muito voltada para si. Se eu estou bem, eu estou protegido no meu condomínio, eu tenho segurança, está tudo bem. Não é assim. E esse vírus, eu não tenho o dom da Bíblia, mas eu acho que isso aí está escrito em algum lugar. E ele veio para mostrar à sociedade, dizer assim, nós precisamos melhorar a nossa condição de vida, nós precisamos ser mais generosos, nós precisamos sair do nosso discurso e ir para a prática, verdadeiramente tratar o outro com tolerância, com amor. E eu acho que esse aí é o recado.
indiretamente é o recado, né? E eu fico muito curioso, e eu quero que isso acabe, porque eu quero ver como é que vai ser o comportamento depois disso. Será que as pessoas ainda vão voltar ao verdadeiro eu, que é aquela coisa do egoísmo, né? Então, isso também, para mim, enquanto profissional da psicologia, eu converso todos os dias, oh meu Deus, quando isso terminar, eu espero que tenhamos uma sociedade melhor. E tudo isso é o que nós esperamos da parte da sociedade civil, do governo, de todos, possamos todos refletir e pensar, a nossa saúde realmente, ela está falida. Todos falavam, né, todos nós comentávamos, quantas vezes nós já viemos aqui falar sobre a saúde, sobre a necessidade, e o que mais me deixa triste, porque é por causa de uma máscara que custa centavos para o governo, é por causa de um equipamento de proteção individual simples, de uma luva para o enfermeiro trabalhar, de uma condição melhor. E não é o foco, viu, Benito, mas eu fico pensando também, aqueles que se dizem protetores dos trabalhadores, né? Nessa hora a gente fica, eu fico muito indignado, porque, meu Deus, né, deveria estar, sei lá, é um assunto para um outro momento, mas eu fico a pensar, e a defesa desses trabalhadores, quem está fazendo? Né, as coisas ficaram... Os caras estão morrendo no exercício da profissão, sim, né? Ficaram no discurso, e a gente vendo os trabalhadores sofrerem, morrerem, e agora a gente está vendo que realmente a saúde está falida e que os trabalhadores estão desprotegidos, né? É um ponto que, como você disse, a gente já discute há algum tempo, né? O alerta, né, dessa questão da saúde, não só na questão do apoio institucional, na questão de reequilibrar esse profissional que está na linha de frente, que sofre uma pressão diária, né? Porque até mesmo para um médico, mas ele é médico, ele sabe o que ele faz, mas ele é um ser humano, ele sente também, né? Lógico que ao longo da sua carreira é preparado para não se envolver e ter um certo distanciamento, mas o problema ele está ali, e a pressão do dia a dia, ter a responsabilidade de salvar vidas é uma coisa muito séria, né? Então, esse é um ponto. Aí você vê que o profissional ele não é valorizado, a questão do seu ambiente de trabalho ser um ambiente insalubre, né? Que não dá aquele conforto, pelo menos quando você chega num lugar agradável para trabalhar, por pior que seja o seu problema ali, porque cada dia é um dia, se vive dia a dia, né, na saúde, num sistema, num pronto atendimento, num sistema de urgência e emergência, mas você, poxa, pelo menos eu estou bem acolhido, estou sendo bem tratado. Estou protegido, e na verdade isso não está acontecendo, né? E agora vem esse fato, várias perdas da saúde, pessoas importantes que eram conhecidas por um trabalho sério, por ser comprometido, apesar de todas as dificuldades, e infelizmente nós os perdemos, né? E que não fique em vão a ida dessas pessoas, que nós possamos não torná-los mártires, né? Porque nós já temos tantos e não são valorizados, mas que pelo menos que pensamos nessas pessoas que deram suas vidas, porque você imaginar que nem você falou, e eu me lembrei, nem insalubridade, e aquele trabalhador lá não ser remunerado por isso, cara, eu fico pensando, onde é que está a mente dessas pessoas, que eu estou dentro do hospital e eu não sou remunerado, estando exposto a... Ai, meu Deus, é difícil de pensar. Coisas, a tantas doenças, tantos vírus, né? Tá, eu vou chamar um intervalo comercial, no próximo bloco para concluir, você deixa algumas dicas para o pessoal, então... Perfeito. Né, em casa, já que era do foco inicial, mas eu acho que foi válido aí os comentários que foi tratado, para se defender do excesso de informação, às vezes a informação não fidedigna, tá bom? Perfeito. Jogo rápido
é num lar. Outro carro. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Deusdete, então, algumas dicas de filtragem para a pessoa que está em casa em relação ao avalanche de informação. Bem, eu vou tentar ser bastante simples e objetivo para que não confunda mais a cabeça das pessoas. Primeiro, eu acho que essa aqui é a nossa companhia, né? Eu acho que em casa eu tenho uns 6 ou 7. Eu estou equipado. E segundo, hoje você encontra em todos os supermercados álcool em gel. Hoje, felizmente, essa situação já passou e você encontra em todos os supermercados. Então, se você anda de carro, a sua companheira, pelo menos 2, tem que estar dentro do carro, dentro de um saquinho, devidamente higienizado. Chegou em casa, se você usou por minutos, você pode botar um álcool e botar ela tranquilo para ela refrigerar, para dar uma descontaminada, e o álcool gel também é um parceiro importante nesse momento. Mas eu diria que um dos fatores mais importantes para a gente em casa é você filtrar. Eu, pelo menos, nas minhas redes sociais, eu eliminei 50% daquilo que não estava contribuindo para mim. Eu levava muito tempo para ler, para responder, então eu me dediquei mais a outros grupos, onde as pessoas precisam e eu estou ali para acolher. O grupo onde eu faço sobre dependência química, sobre a comunidade que eu trabalho, sobre o meu conselho, sobre o conselho do idoso, sobre os grupos que eu tenho nacional que fala da política do idoso, e procuro em casa fazer boas leituras, não assisto programas onde traz questão da violência, basta, né? E às vezes eu vejo que as pessoas ainda ficam muito ligadas nisso. Uma boa leitura. As pessoas têm falado muito para mim, né? Deusdete, eu não consigo dormir, eu só vou dormir 1 hora. Tudo bem, se você vai dormir 1 hora da manhã, mas pelo menos cumpra um ritual que você tenha 7 horas de sono, porque normalmente eu estou em home office ou eu estou em casa. Então, se dê esse direito de ter uma boa noite de sono, porque isso também é importante para a gente. Faça uma boa alimentação, e quando eu falo boa alimentação, não é a qualidade da tua comida, da tua alimentação. Coma, se alimente na hora certa, faça aquilo que você não fazia quando você estava trabalhando. Aquela questão das refeições intermediárias é importante, beba bastante líquido.
explore muito a sua questão espiritual. Se você não tem definido uma questão espiritual, comece a desenvolver essa parte que ela é importante para que a gente possa se conectar, para a gente estar bem. E tem tantas coisas legais. Se eu não tenho internet, mas eu tenho algumas coisas ainda interessantes, programas educativos. Use a internet para coisas boas, para os bons filmes, documentários, para estudar, né? Hoje nós temos centenas de sites que oferecem cursos online gratuitamente para você adquirir um conhecimento. Então você tem uma infinidade de informações. E você tem o celular na mão, que às vezes você utiliza muito mal. Utilize melhor. E fique próximo das pessoas que você gosta. Procure dialogar, fazer uma rotina na sua casa que você não fazia antes, bater papo, rir, jogar a conversa fora, tudo isso é importante. E, na verdade, isso traz uma paz para a gente. E se você conseguir cumprir um pouco disso tudo, você estará bem. Muito obrigado aqui, Thaís. Mais uma vez, obrigada pelas palavras, pelo conselho, pela ajuda aí aos nossos telespectadores, pelas dicas. E a vocês de casa, fique em casa se puder. Se precisa sair, use máscara, leve seu potinho de álcool em gel na bolsa e até o próximo programa. Bom, obrigado mais uma vez. Conto com você em seguida, tá bom? Mais na frente. Esse foi o psicólogo Deusdete. E eu te agradeço mais uma vez pela tua audiência. Que o grande arquiteto do universo continue cobrindo a todos com sua luz, vida e seu amor. E eu te encontro com certeza aqui no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.